Galera irada, vamos começar hoje a nossa live, que o tema será, obviamente, geologia. Um tema aí muito forte, sim, para a nossa provinha, beleza? Vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos só para a galera chegar e a gente vai começar aí dando essas nossas dicas iradas. No final, lembrando, a gente está sempre sorteando aí brindes. No final, né, para as pessoas que seguem aí o Geografia Irada, a gente vai sortear hoje 2 CDs de paródia do Marcelo, né? Nosso primeiro CD que tem paródia aí das placas tectônicas, hidrografia, energia nuclear, sobre a Caatinga, né, sobre o clima subtropical, sobre solos, né, agricultura, Amazônia, localização, eras geológicas, crise europeia e urbanização. Esse é o nosso primeiro CD. E o nosso segundo CD, a gente vai falar sobre a China, carvão mineral, quadrilátero ferrífero, Guerra Fria, migração, reserva de Carajás, funk da escala, vai coisa de louco, região norte, Índia, paródia do relevo brasileiro, paródia das rochas e da chuva ácida, beleza? Então hoje no final aí, né, você que vai mandar pra gente um eu quero e a gente vai fazer o sorteio para a pessoa ganhar esses 2 CDs de paródia, beleza? Vamos ver quantas pessoas já chegaram ali, né? Está ok a imagem, né? Na outra vez ficou dando zoom direto, tentei tirar essa, né, automatização do zoom, ver como está, comenta ali, Marcelo, tá ainda esse zoom aí, chato aí, pra gente poder começar a nossa live irada de quinta-feira, beleza? Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Marcelo, bota um som aí. Eu acabei de fazer uma paródia com o aluno que eu vou dar amanhã, aí em Presidente Nereu, e eu usei essa música brega aqui, em homenagem à minha amiga de trabalho, professora de física, a Drica, que fez um desafio e eu fiz uma paródia sobre isso, hein? Vamos chegando aí, tá tudo ok? Pode falar pra mim aí se o zoom tá bacana? Tá mexendo o zoom ou não? Tá dominado? Ah, o zoinho, ó, o homem dos olhos bonito. Galera tá chegando. Ana Lídia lá de Brasília, Érica, galera aí, beleza? Vamos começar, a imagem tá ok? Aí a sonzeira, aí a sofrência, ok? Vamos começar dentro Paulão Velho, Paulinho, Luan Santana, né? Vamos começar, hein? Quando aí mais 2 minutinhos, 1 minutinho, a gente começa a fazer essa nossa live irada. Vou aqui mexer um pouquinho na imagem aqui. Ah, vamos! Não tem erro, hein? Que bom, não tá dando zoom, já melhorou bastante, então isso pra gente, né, que era um problema que tava incomodando um pouquinho. Você que tá chegando na nossa primeira live aí, lembrando que todas as lives anteriores, elas estão no nosso canal do YouTube. Então lá, nós já falamos sobre hidrografia, foi semana passada, né? Falamos sobre biomas também, né, na outra semana. Então a gente está falando sobre climatologia e essa é a nossa 4ª participação, aí, fechando a 4ª participação. Hoje, geologia. No nosso ali Instagram, aqui no nosso Instagram, nós temos a programação toda semana. Qual é o tema, né? E aí alguns pedidos do pessoal lá do nosso outro Instagram, do Geografia Irada. Nós começaremos também fazendo ali lives em outros dias da semana com outras temáticas para complementar, serão mais atualidades, beleza? Marcelo vai espirrar? Vou espirrar. Tô meio gripadinho, tô me segurando. Meu velho. Vamos começar então. Vamos começar, né? Não demorar muito para poder, né, falar bastante. Bom, geologia, como quem acompanha nosso trabalho, a gente já está falando já há algum tempo, com essa mudança do governo, a prova será muito mais técnica. Essa semana o ministro da Educação deu essa declaração que a prova mesmo vai avaliar, né, questões mais técnicas, mudando bem o perfil da prova do Enem, que ela tinha ali um caráter mais envolvendo a questão dos excluídos, né, trabalhando com a questão ambiental, os impactos ambientais, o sem terra, falando isso na parte de geografia. Eram os temas que mais eram, né, presentes na prova. Esse ano a gente já aposta, já é uma bola que a gente deu, desde o começo do ano aí, falando então que a expectativa era uma prova muito mais técnica, muito parecida com o vestibular. E o Enem não tinha muito essa cara de vestibular, tá? Então, quando falar de geologia, a gente vai começar primeiro explicando para você um pouquinho sobre eras geológicas. Então, a gente tem que entender que a teoria da origem
aqui no nosso planeta Terra é a teoria do Big Bang, de uma grande explosão, né? Da explosão lá de um átomo com muita energia, gerou partículas de poeira, elas foram se agrupando, dando origem assim, né, a todas as galáxias, e no caso a nossa galáxia dentro, né, de todo esse processo, que é a Via Láctea, que tem um astro principal, beleza? A parte da geografia, né, a parte da história estuda, né, os fatos históricos. Da geografia, o tempo geológico. Então, isso são as eras geológicas. E o nosso planeta ele tem uma idade de 4,6 bilhões de anos. Então, o homem, né, ele vai lá e vai fazer estudos e vai tentar explicar tudo isso, como se fosse uma linha, os grandes acontecimentos. Óbvio que a gente não vai conseguir agora, nesse tempo, aprofundar eras geológicas e também falar de outros aspectos que envolvem a geologia. Mas só explicar para você o que é mais importante saber disso. A gente vai dividir, né, esse grande tempo geológico em dois grandes momentos. Um primeiro que demorou 4 bilhões de anos, né, que é a era pré-cambriana, que é onde vai ter toda a formação, estruturação para ter a vida. A vida começa aqui, né? Então o planeta, no começo, ele é formado praticamente por atividades vulcânicas, e obviamente que ele vai resfriando, né, pelo posicionamento dele, que vai mudando em relação à nossa galáxia, passando mais aqui e ali, ele vai formando a crosta terrestre aí. Dessas crostas terrestres saíram gases e foram formando assim a atmosfera. Outros fragmentos, formou o elemento água, choveu a hidrosfera. Quando junta esses elementos, vai formar, obviamente, na pré-cambriana, a vida. E essa vida vai começar, aonde, Marcelo? Mais na água, que são lá, né, a questão das bactérias e as algas. Essa vida vai evoluir, obviamente, e vai dar origem, assim, às outras eras. Então, para a era pré-cambriana, que demorou desses 4,64 bilhões de anos, o que é mais importante você gravar, quando eu falo de geologia, é a formação das jazidas de minérios. Então, as grandes reservas de minerais metálicos são formadas na pré-cambriana, tá? Na próximo momento, que é 600 milhões de anos, 4 bilhões e 600 milhões de anos, deixa eu apagar aqui para não confundir você, nós temos um momento chamado Fanerozoica, que é dividido em Paleo, Meso e Cenozoica. Então, a Paleozoica, o que envolve a geologia, tem que saber que é a formação do carvão mineral. A segunda fonte de energia mais utilizada no planeta e a mais poluente. A base da primeira revolução industrial vai surgir na Paleozoica, que vai de 600 milhões até 250 milhões de anos. Depois nós temos a Mesozoica, meso é meio, né? E aqui, importante para estudar em geologia, dois aspectos importantes. Primeiro, a separação dos continentes. Quando eram unidos, eram chamados Pangeia. E aí, nessa área, pela força interna, né, para gerar movimento convectivo, na região da astenosfera, faz as placas se movimentarem. E aí vão separar os continentes, primeiro em duas áreas. A parte de cima, chamada Laurásia, e a parte de baixo, denominada Gondwana. Beleza? Então, separa os continentes. Na separação dos continentes, nós temos a formação da principal fonte de energia utilizada no mundo e no Brasil, que é o petróleo, né? Então, o petróleo ele vai se formar na era Mesozoica. Envolvendo a Cenozoica, que é a era que nós estamos, de fato geológico importante, nós temos a formação das grandes montanhas. Aqui elas separam, vão encontrar, né, no outro lado uma outra placa, vai deslizar por baixo e vai dar origem assim aos dobramentos modernos, que é lá na era Cenozoica. Então essa é a parte de geologia que importa era. Claro que você pode ir no nosso canal, nós temos 2 aulas de era geológica. 2 aulas, é uma não, são 2 aulas, tá? Seguindo aí da geologia, a gente vai fazer aqui agora a cueca do Superman, que é basicamente aqui a questão, né, que vai envolver, cueca feia, Marcelo, que vai envolver aqui, obviamente, a questão da estrutura do planeta interna. Então, você descendo aqui da superfície até o núcleo, nós temos aproximadamente 6.400 quilômetros, que a gente vai dividir em 3 grandes áreas. A primeira área mais superficial, ela é chamada de crosta, né, ou crosta terrestre, ou litosfera. É uma camada mais fina, que é dividida em placas tectônicas que estão em constante movimento. Nessa camada, nós vamos ter 2 conjuntos minerais, que é o silício e o alumínio, e o silício e o magnésio. Placas que estão em constante movimento. E esse movimento está associado à camada de baixo, que é denominada manto, que é uma camada pastosa, que
que geologicamente ela é formada mais por silício e magnésio, beleza? O manto, essa camada pastosa, é dividida em quantas partes você acha aí? Muito bem, em duas partes. O manto superior e o manto inferior. O manto superior é uma camada menor, que tem uma profundidade mais ou menos de 100 quilômetros. E ele também é chamado de astenosfera, que é onde faz as placas ali, né, o movimento circulatório, as placas lá se movimentarem. O Marcelo vai fazer o segundo espirro na aula, tá segurando, né? Como eu falei, estou meio gripado, mas vamos firme, tá? Então, essa é a camada aqui que envolve o manto. E por último, nós temos a camada mais interna, que ele é denominada um núcleo, que ele é formada por esse conjunto de minerais que é o níquel e ferro, que a gente denomina NiFe. O núcleo tem duas partes, a parte mais interna, que é o núcleo interno, e a parte externa, que é o núcleo externo. O núcleo interno ele é sólido, devido à pressão, porque a temperatura é muito mais quente, então tem muita pressão. Ele fundiu lá uma bola, né, de ferro ali. E, claro, o núcleo externo ele é líquido e vai gerar ao redor desse núcleo interno e vai também dar origem ao campo magnético do planeta. Beleza? Então nós temos essa parte, esse resumão para você da estrutura. O núcleo posso chamar de endosfera, um manto de mesosfera e a crosta de litosfera. Lembra que o homem nunca ultrapassou a crosta. Nunca ultrapassou a crosta. Porque tu sabe que a cada 100 metros a temperatura ela vai aumentar em média 3 graus. Não tem nada que resista. A distância mais ou menos, né, que ele conseguiu chegar, na faixa de 15 quilômetros apenas. E a crosta tem uma espessura média que pode variar de 30 até 80, até mais, né? A gente sabe que a parte das placas oceânicas, elas são mais finas, né? Menos espessas, enquanto as continentais são maiores. E esse é o significado sempre que a placa oceânica desliza abaixo da placa continental, beleza? Quando eu passar mais um aqui, eu vou dar uma olhadinha para ver se alguém tem alguma dúvida. Ô, Marcelo, é a lousa digital. E aí, se tiver alguma dúvida em algo que eu falei até agora. Então vamos lá, vamos agora aprofundar. Então nós temos aqui essas placas tectônicas, como eu falei para vocês, vou desenhar aqui uma placa tectônica, a outra placa tectônica, como eu falei, estão em constante movimento. A placa continental ela é mais grossa, vai ter uma espessura maior, e isso faz com que essa placa deslize por baixo dessa, vá por baixo da outra. E quando ela vai por baixo de alguma coisa, a gente está indo numa área de subducção. Subducção é deslizar por baixo, que é essa área aqui, chamada zona de subducção. Essa placa deslizou por baixo, claro que ela vai gerar algo que a gente pode chamar de tectonismo, né? Pode gerar aqui um terremoto, que é o abalo sísmico, e ainda pode dar origem a um processo vulcânico, que é o vulcanismo. Esses três processos que são gerados pela essa movimentação tectônica, eles estão associados aos agentes que a gente chama de formadores do relevo, chamado agentes endógenos. As placas, você acha que a sua beleza inenarrável, né? Como o zóio, do zoinho, quantos movimentos elas vão exercer, né? A gente pode, resumidamente, falar em três grandes movimentos, que é o movimento convergente, quando ela se aproxima, divergente, quando ela se afasta, e transformante, quando se desloca, assim, na vertical, tá? Então, é algo bem interessante. Na parte aonde tem o movimento divergente, que elas vão abrindo, né? Um exemplo bem comum disso é aqui a separação do continente, da América, né? Por exemplo, da Europa, né? A América, da África, é um movimento divergente. O movimento convergente vai ser aqui no outro lado, né? Aqui, onde as placas vão se aproximar, que dão origem às grandes cadeias montanhosas, que a gente chama esse choque, né? Esse movimento convergente, que é o movimento que vai dar origem às montanhas, a gente chama de movimento orogênico, tá? Então aqui a placa vem, acontece isso, ó, desliza por baixo e dobrou, movimento, né, orogênico. Aqui, por exemplo, também nós temos um outro movimento que é transformante, lá na região da Califórnia, numa área chamada San Andreas, que é o transformante que dá origem às falhas geológicas. Esse movimento, na vertical, a gente chama de movimento epirogênico, né, que é o movimento que dá origem às grandes falhas geológicas, beleza? Nesse movimento a gente está falando das placas tectônicas que estão gerando e vão gerar ali os abalos sísmicos. Esses terremotos eles têm escalas de medidas
E as duas principais, a escala Richter e a escala de Mercalli, tá? Então, a escala Richter é feita através de um aparelho sismógrafo, é utilizada uma base matemática chamada logaritmo na base 10, e aí a gente sabe que de um grau para o outro tem 10 vezes a intensidade, tá? Os terremotos acima de 7 graus são terremotos aí de grande magnitude, de 7, 8 graus. Algo interessante, temos muitos terremotos todos os dias, mas a maior parte não são sentidos pelas pessoas. Mais de 10 mil terremotos todos os dias. E o Brasil tem terremotos? Sim ou sim? Muito bem. No Brasil nós temos terremotos de pequena magnitude. E isso é um tema também que vai ser relevante para a prova, que lá no começo do ano, no meio mais ou menos do ano, né, pouquinho antes do meio, nós temos um terremoto, né, que aconteceu aí, que foi sentido no Brasil, deu alerta ali. Então eles podem querer resgatar esse acontecimento e explicar o porquê tem terremoto no Brasil. Nós temos porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica que é a placa sul-americana. Isso aqui é a América do Sul. Então nós temos aqui a área, né, de encontro aqui e aqui. Um terremoto pode ser gerado aqui e através das ondas sísmicas ele chega no Brasil. Um terremoto pode ser gerado aqui, através das ondas sísmicas ele chega no Brasil. Ou então através de falhas geológicas, são rachaduras onde vão gerar acomodações e vão gerar também pequenos tremores. Aonde o terremoto foi formado dentro lá da crosta, isso é chamado de hipocentro, com H. Seguindo reto lá na superfície, o primeiro ponto que ele foi sentido é chamado de epicentro. E claro que é propagado pelas ondas sísmicas. A escala Richter mede a força dele, né, a potência, a energia liberada. E a escala de Mercalli, que é em números romanos, ela mede mais a consequência. Né, gerou rachaduras, a população ficou em pânico. E é em números romanos que vai de 1 até 12. Beleza? Eu vou aí do ladinho para ver se alguém tem alguma dúvida, tranquila. E você pode postar, senão a gente vai continuando. Se estiver muito rápido, você pode agora aproveitar que eu vou dar uma olhadinha para ver como tá aí, né, essa dica aí, beleza? Tá tranquilo? Peron, meu amigo Peron, um grande professor Peron, parceiraço aí, né? Temos que fazer projeto junto aí, meu camarada, beleza? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Por enquanto tranquilo? Tá, então não tem nenhuma dúvida, né? A gente está fazendo esse resumão para você que vai explicar essa questão da geologia. Marcelo, além dessa questão do terremoto, esse terremoto pode acontecer na água, que vai dar origem ao maremoto, que é o tsunami. Tsunami não significa onda gigante, significa onda no porto, né? Você sabe que a onda ela é formada pelo vento, né? A onda bate aqui, gera um movimento circulatório, então esse é o processo de uma onda normal. O tsunami ele pode ser gerado de algumas formas. O mais comum é esse, o terremoto na água, que vai gerar aqui, né, um movimento abrupto aqui, vai gerar essa ondulação, que ela vai sendo propagada e vai deslocando com velocidade, que pode chegar a 600 km por hora, e à medida que ela vai deslocando, ela vai incorporando a água, elevando o seu nível, e aí, obviamente, ela vai entrar dentro do continente, tá? Então, esse é o tsunami. A outra forma, além do maremoto, um grande bloco rochoso de gelo pode cair na água e gerar uma ondulação. Tranquilão também? Então, esse é o tsunami. Nós temos aí, né, no meados dos anos 2000, alguns, e principalmente um que aconteceu lá na região da Indonésia, né, que cerca de 200 mil pessoas morreram. Né? Então, nós temos essa área aqui. Algo também interessante é falar de uma área que tem muito vulcanismo e tectonismo, que é a área chamada terremoto, abalo sísmico, Círculo de Fogo do Pacífico, né, que envolve toda a porção leste, que envolve ali da parte da Ásia, né, da Oceania, e até a porção oeste, que pega da América, né, América ali, principalmente a América do Norte, Central e o Sul ali, que envolve Chile, tudo faz parte dessa área chamada Círculo de Fogo ou Anel de Fogo do Pacífico. Tranquilo? Então essa é a questão mais geralzona para você, que envolve a geologia, a estrutura e claro que tem que saber também sobre os agentes exógenos, que eles vão modelar o relevo. São agentes externos, tá? E aí nós temos a água, né, através somente da chuva, de outros processos, nós temos a temperatura, né, nós temos o próprio vento, que vão fazer a modelagem, são chamados agentes exógenos. Seguindo essa pegada ainda, nós temos 3 tipos de formação geológica, que é o escudo cristalino, que é a parte mais antiga do planeta.
nós temos as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. São 3 tipos dessa estrutura. Quando eu falo de minerais metálicos, reservas minerais, estão associados a esses escudos cristalinos. Quando eu falo, por exemplo, de combustíveis fósseis, estão associados às bacias sedimentares. E os dobramentos modernos, as grandes montanhas, tá? Então, dobramento moderno não tem no Brasil. O Brasil tem a sua formação 64% de bacias sedimentares e 36% de escudo cristalino. Um relevo antigo e desgastado, com um predomínio de planalto. Farei aqui agora para você a classificação geralzona do relevo. Nós podemos dividir isso e aprofundar em 3 classificações, que é a classificação de Haroldo Azevedo, a de Aziz Abissaber e a de Jurandir Ross. Quando a gente divide o Brasil no aspecto geral, a gente vai dividir o Brasil, né, em planaltos e planícies apenas. Esse planalto a gente vai dividir em 2 grandes áreas de planalto. Vou marcar aqui o primeiro, que é o Planalto das Guianas, onde tem a parte mais elevada, os pontos mais elevados do Brasil, principalmente ficam ali. Destaque para o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, né, na Serra do Imeri. E o parte de baixo, que é o Planalto Brasileiro, que é essa outra parte aqui, ó, tá? Que o Planalto Brasileiro vai ser subdividido em Central, né, Meridional, Atlântico e até o Nordestino. E as planícies, a planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície costeira. Então isso aí é a classificação geralzona do relevo. A gente pode falar agora, né, uma pinceladinha para você sobre as 3 classificações, que é de Haroldo Azevedo, a de Aziz Abissaber e a de Jurandir Ross. A primeira usou apenas a altitude, né? Algo para você identificar, por exemplo, cai um mapa e pergunta qual é essa classificação, Marcelo. Uma dica que eu dou para os meus alunos sempre é o seguinte: quando você olhar uma classificação mais antiga, que divide em planaltos e planícies apenas, você pode descartar o Jurandir Ross, porque ele é o cara que vai colocar a depressão, né? O cara depressivo vai colocar a depressão na classificação. Então essa pode ser de Haroldo Azevedo ou de Aziz Abissaber. Aí você olha para o Nordeste. Se ele não classificar o Nordeste como uma subdivisão de relevo, é o Haroldo Azevedo. O Haroldo Azevedo considera todo o Planalto nordestino como parte do Planalto Atlântico. Já o Aziz Abissaber, ele gosta tanto do Nordeste, que ele divide o Nordeste em 2 áreas de Planalto, o Planalto Nordestino e o Planalto Maranhão-Piauí. Então é algo interessante. O Aziz Abissaber, não esqueça, ele utilizou também o efeito do clima, ele vai criar uma teoria ali, né, dos domínios morfoclimáticos no Brasil, que é esse conjunto de características físicas de uma determinada região. Beleza? Seguindo essa pegada aí da nova classificação, que é a de Jurandir Ross, ele divide... Olha, mas é muita energia. Ele divide o Brasil em 28 unidades. E ele que bota as depressões. São 11 depressões, 11 planaltos e 6 planícies que vão dividir. Mas mesmo tendo o mesmo número de depressões de planalto, ainda predominam o planalto no Brasil. Não quer dizer que predomina depressões. Os planaltos são maiores, áreas maiores, né? E aí acaba tendo ainda um predomínio de planalto antigo e desgastado. Essa é a característica geral desse planalto. Claro, cada uma das regiões vão ter características específicas. O sul do Brasil, o Planalto Meridional, nós temos mais para o sul colinas, que é um planalto mais suave, também indo um pouquinho mais, né, para o meio do sul e para o litoral do sul, centro, né, leste, nós temos serras e também algumas áreas, algumas chapadas, pegando do centro para o oeste. Tá? Então essa é uma característica do Planalto Sul. Indo para a parte central, vamos destacar as chapadas. Então nós temos bastante chapadas, né? Chapada Diamantina, dos Guimarães, nessa área central do Brasil. Puxando para o litoral, na região sudeste, nós temos um planalto bem arredondado chamado Meia Laranja e também algumas serras presentes nessa região. Tá? Indo para o nordestino, um planalto muito antigo e desgastado, denominado Planalto da Borborema. Tá? E lá para o norte do Brasil, os planaltos também são cristalinos, antigos, como destaque o Pico da Neblina, lá no Planalto das Guianas. Tá? Essas planícies ali, o destaque, né, a amazônica, é uma grande planície, e também a costeira. E a do Pantanal, a maior planície alagada do mundo, beleza? Resumão para você aí de relevo. Lembrando a você que lá na plataforma Geografia Irada, que você não paga nada para estudar, ela é gratuita, ela é feita de coração para todos os alunos.
Estamos aí batendo essa semana, chegamos a 3.000 alunos inscritos na plataforma, entre alunos e professores, que assistem às nossas aulas lá gratuitamente. Material, banco de questões, apostilas, pode seguir lá que você vai ter. E a gente tem aula aprofundada de relevo, né, para você falando com mapas bonitos, né, e aí você consegue identificar. Peço desculpa, né? Tô um pouquinho gripado aqui, para você ter um pouquinho de paciência. Eu espirrar e tô num ritmo mais zen, mais devagar. Além disso, você tem que estar atento em geologia à questão que envolve as rochas. Então, rochas são agregados de minerais solidificados, que elas vão dividir em três grupos, três tipos. As ígneas, que são as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas primárias são as ígneas, porque as sedimentares e as metamórficas são secundárias, originárias da transformação de uma outra rocha, né? Então, as ígneas podem ser de dois tipos. Elas podem ser rochas ígneas intrusivas e rochas ígneas extrusivas. Marcelo, faz um vulcãozinho. Faça um vulcãozinho. Esse vulcão, quando entrar em erupção, se esse magma solidificar dentro da crosta, rocha ígnea intrusiva. A gente chama intrusiva de interior. Solidificou dentro, processo lento, bem devagar, né? E aí, claro, os cristais vão se formar. Você consegue até ver uma rocha como essa, que é o granito, ver os cristais a olho nu. Ela teve uma boa formação. Em homenagem ao país Plutão, né? Eles chamaram isso de rochas de formação plutônica. Quando o magma ele endurece fora da crosta, meu querido, forma uma rocha ígnea extrusiva, completa o processo vulcânico, então chama de processo vulcânico. Tá? O magma endurece rapidamente, você não consegue ver a sua boa formação e os cristais a olho nu. O exemplo mais comum é o basalto. O basalto é uma rocha ígnea do tipo extrusiva. O granito é uma rocha ígnea do tipo intrusiva. Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de rocha é a sedimentar, que é formada pela decomposição de uma outra rocha que gera um sedimento. Os sedimentos vão, né, se compactar, agregar, formando as rochas sedimentares, que está associado então a um processo direto chamado intemperismo, que é essa desagregação desses minerais, né, que pode ser químico, físico, por exemplo. Ela pode ser rocha sedimentar detrítica, quando tem um intemperismo físico. Um exemplo bem comum é o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar do tipo detrítica, de intemperismo físico. Um outro exemplo de rocha sedimentar pode ser o carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha sedimentar do tipo orgânica, de intemperismo, do que, Marcelo, pode ser chamado de biológico. E o outro tipo pode ser a estalactite. A estalactite é uma rocha sedimentar do tipo química, né? E temperismo químico, formam dentro das cavernas, e aí é o terceiro tipo de rocha, desse tipo de rocha sedimentar. E por último, as rochas metamórficas, que elas são formadas, né, pela alta pressão e temperatura. Elas não têm tipo. Então ela tinha um tipo de rocha, sofreu pressão e temperatura, sofreu metamorfismo, e aí deu o outro tipo de rocha. Então, por exemplo, o granito é uma rocha, né, ígnea. Quando ele sofre alta pressão e temperatura, ele vira o gneiss. O gneiss é metamórfico. O mármore é metamórfico. O quartzito é metamórfico. Beleza? Isso gera um ciclo que demora milhões e milhões de anos. Beleza? Então, isso são rochas. E agora a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre solos. Então, os solos, né, são formados pelo processo de intemperismo, pela quebra da rocha. Então, no começo o planeta ele era assim, apenas uma rocha, né, ígnea, por exemplo. E essa rocha ígnea vai sofrer um processo de desgaste e vai quebrar. E quando ela quebrar, ela vai gerar, né, pequenos sedimentos. Então o solo vai começar a se formar. Depois, com o tempo, ele vai quebrar mais ainda, né, essa parte da rocha, o pedaço das rochas quebrada e os minerais já mais quebrados. Depois, com o tempo, vai ainda evoluir mais. Ter lá embaixo um pedacinho de rocha matriz, depois os regolitos, depois os minerais, e foi surgindo a matéria orgânica. Então você consegue perceber que com o tempo o solo vai evoluindo. Em algumas áreas do planeta nós temos solo com perfil bem definido e outras áreas com solo ainda nesse nível, com solo mais pedregoso, a gente chama de litossolo. Então o solo com o tempo ele vai evoluindo e vai se modificando. O solo ele é formado por mineral, matéria orgânica, né? Por água e por ar. A gente tem esses elementos. E a gente estuda esse perfil do solo, a gente vai resumir para você de uma forma mais fácil,
em horizontes. O primeiro horizonte, que é um solo bem escuro, é chamado horizonte O, que é formado por matéria orgânica. O segundo horizonte, nós temos a matéria orgânica e minerais quebrados, chamado de horizonte A. Também é um solo escuro, pela presença de matéria orgânica. Depois nós temos um solo também que é bem evoluído aqui, que ele é formado por minerais, chama de horizonte B, né? Que se tem um horizonte bem definido, pode dar origem, por exemplo, a um latossolo. Depois nós temos esses pedaços de rochas, né? Esses regolitos, chamado horizonte C. E depois lá a rocha zona matriz, que ela, né, não teve grande temperismo, é a rocha sem alteração, que é chamado horizonte R, que é a rocha matriz. Tá? Uma vez caiu no Enem, eu gosto sempre de mostrar isso para os alunos, que a questão de solo era uma questão relevante para Enem. Nós tínhamos uma questão bem clássica do Enem, que ela fazia assim, ó, mostrando os biomas, né, associando a questão do solo. E aí a questão era ridícula, a resposta estava ali. Então você tem que olhar muito quando cai a imagem, que a resposta está na imagem. A resposta está no gráfico e você vai identificar. Nesse caso aqui, você consegue perceber que nas áreas de baixa latitude, onde é o 0 grau, nós temos solos mais profundos. E isso acontece porque chove mais. Se chove mais, nós temos mais intemperismo e uma grande desagregação dos minerais. E era assim que se chegava nessa resposta do Enem. Beleza? Tranquilo isso, né? Então isso é a questão do solo. O solo no Brasil é bem variado, bem diversificado, tá? A gente faz uma classificação geral, que os alunos sabem que isso é bem superficial, porque cada uma dessas áreas temos outros inúmeros tipos de solo. Mas nós temos alguns solos em destaque comparando com o bioma. A Amazônia é o solo lixiviado, o solo pobre, né? Lá na Caatinga, nós temos um solo mais pedregoso, chamado litossolo. No litoral da Mata Atlântica, lá no Nordeste, nós temos solo massapê, ou massapé, um solo rico em gneiss, né, e calcário. Indo para a parte do Cerrado central do Brasil, o que predomina é um solo mais ácido, denominado laterítico. Tá? Indo para o sul do Brasil, nós temos um solo predominante ali de terra roxa, um solo rico em basalto, devido a um derramamento, né, basáltico que aconteceu na era mesozoica. Então esse é um apanhadão, geralzão, associando o bioma ao solo predominante de cada uma dessas regiões. Beleza? Tá tranquilo? Tá dominado? Vou dar uma olhadinha aí para ver se tem alguma pergunta para você. Mais uma vez, desculpa pela minha gripe, que eu não esperava aí, né? Tá pegando e tá me deixando aí meio lerdinho, meio fragilizado, beleza? Tranquilo? Paulinho, ok. A galera só dando ok. Né? O Sartori aí, até que enfim entrou. O Sartori está estudando. Famoso beijador, né? Mas aí quem chegou atrasado aí pode estar... A gente vai salvar a live. Isso aí, Amora Brasil, né? A gente vai salvar essa live aí. Na verdade, vai salvar ela um pouquinho dentro do Instagram e depois a gente joga no canal do YouTube, beleza? Então aqui a gente está falando um pouquinho sobre esse solozão para você. Então a gente já falou hoje de era geológica, falou um apanhado sobre a estrutura geológica, fez um apanhado rápido sobre o relevo brasileiro, fez um apanhado sobre as rochas e agora a gente chegou em solos, tá? Para fechar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as reservas de minérios. A gente tem aí várias reservas de minérios, vários minérios de destaque no Brasil. O Brasil é um país que tem muitos, né, minerais, mas a gente destaca em estudo algumas reservas. Como a gente teve um impacto muito grande, né, ano passado, aí tivemos, né, a questão que envolve Brumadinho, então a gente tem que estar, né, a Mariana, tem que estar atento a isso, sim, tá? Então a gente vai destacar primeiro essa área que envolve aqui Minas Gerais, que é chamado quadrilátero ferrífero, ou chamado quadrilátero central. Nós temos uma outra grande reserva, né, que fica somente no Pará, que é, claro, Carajás, que é a nossa grande reserva lá, né? E nós temos uma outra reserva aqui, né, no Mato Grosso do Sul, que é o maciço do Urucum. Essas aqui são, vou botar aqui Carajás, tá? Maciço do Urucum. Essas são aqui as três grandes reservas de minérios. Também temos nióbio, temos inúmeros outros minérios em destaque, ouro, bastante ouro, né? Nós temos outros minérios em destaque no Brasil, mas essas são as três grandes reservas. E elas estão associadas à formação de escudos cristalinos
E a formação dessas eras se deu lá na era pré-cambriana, tá? Então, Carajás é a principal reserva, eu falo, né, a variedade de minerais, né, e um destaque para muita extração somente de ferro e também de manganês. São os dois principais minérios que vão aparecer nessa região do Brasil, tá? O quadrado central, que é o ferrífero, também é muito rico em ferro, a grande produção de ferro do Brasil, onde deu todo o vazamento, né? Que vem de uma rocha denominada hematita, está relacionado ao Itabirito, e aí vai ter essa grande reserva de ferro, que é muito extraída, né? Produzida muito aqui e utilizada muito no Brasil, e ainda sobra para o Brasil exportar bastante esses minerais, tá? O maciço do Urucum também destaca em ferro e manganês. O ferro, praticamente, dessa região do maciço do Urucum é todo enviado para os países vizinhos, destaque para a Argentina, né, vai de hidrovia, porque o ferro dessas duas áreas já abastece o Brasil e ainda sobra para ser exportado, tá? Mais algum detalhe aqui? Não, basicamente era isso aí que você pode aprofundar, tá? É que a gripe tá pegando, eu tô ficando aqui bem sonolento, tá? Então, vou deixar agora para bater um papo com vocês diretamente. Vocês fazem algumas perguntas. Você bota aí quem tá afim de participar do sorteio, manda no Instagram o Eu Quero. A gente vai sortear os 2 CDs de paródia, tá? E daí, se você quer aprofundar, vai lá na plataforma Geografia Irada, beleza? Vou virar para mim e a gente vai bater um papo mais olhando nos olhos de vocês aqui, tá? Vamos lá, Marcelo! Vira, virou. Ok? Estamos aqui agora, galera. Peço desculpa, estou aqui batendo uma sonolência devido à minha gripe, beleza? Mas estamos junto. Tem aqui uma galera, Sartori estudando, coisa rara, Pietra aí, né? Da região aqui de Camboriú. Mas alguém se manifeste aqui, tá? E depois você vai lá, se chegou atrasado, vai no canal do YouTube, no próprio Instagram e dá uma olhadinha nessas dúvidas, né? Se tem uma dúvida, manda que a gente responde, tá? Tranquilão? Nenhuma dúvida? Bom, então, meus queridos, mais uma vez, né? A gente vai hoje aí, fizemos só 40 minutos de live, mas é que eu tô meio caidão aí da gripe, tem que tomar um remedinho, que amanhã eu tenho um aulão, né? Agora, todo final de semana nós temos aulões aí, e aí a gente tem que estar firme e forte no aulão, né? Hoje a gente fez mais uma paródia irada. Ah, Marcelo, tu gosta de música? Gosto de música. E a gente vai fiz uma paródia do Ciclone Idai, beleza? Fixa o endereço da plataforma. Marcelo, quais Juliana, a gente vai gravar na última live uma questão ambiental, meio ambiente, apesar de a gente não acreditar que vai ser um tema forte para o Enem pela característica desse governo, mas a gente vai falar sim nas outras, falando mais dos impactos ambientais, das conferências ambientais, tá? O Samu e Lisa, ele pede a cor do solo. Bom, a coloração do solo ela está associada diretamente aos minerais ou à matéria orgânica. Então, no horizonte O e A, o solo é mais escuro, é um solo escuro devido à matéria orgânica. No horizonte B, então, ele é um solo que tende a ter as cores mais claras, tá? Então, as cores mais claras estão associadas, se for mais para o amarelo, que ele tem geralmente mais quartzo, né? Quartzito quebrado. E se ele tem uma coloração mais vermelha, ele tem mais ferro. Por isso que ele tem a coloração mais vermelha, né? Então, a coloração está muito associada aos minerais que estão ali presentes nessa região, que vão dar essa coloração ao solo. O solo também, para fechar, a gente tem a granulação, que é importante, tá? Que é a questão... Já vou responder para ti isso aí, tá, ô Samu? Nós vamos falar só da granulação, que pode ser um solo arenoso, síltico ou argiloso. Então, a argila tem os grãozinhos bem pequenininho lá de zero, né? Daí, quando chove, eles se grudam, né? E formam ali o barro, aquela argila bem molhada, que gera, quando tem uma área de muita chuva, numa área dessa, pode gerar um escorregamento de massa, um deslizamento. O solo mais arenoso tem mais poder de infiltração, porque os grãos são maiores, tá? E o síltico é o meio termo. Nós temos também a coloração solo conhecido como vermelho. É o solo do centro-sul do Brasil. Se fosse falar de domínio, seria o domínio de mares e morros, Samu, tá? Que é um solo formado por um derramamento basáltico, que esse basalto vai quebrar
e vai virar um solo vermelho. Só que é conhecido como terra roxa. E o nome terra roxa não é porque o solo é roxo, o solo é vermelho. Tem a ver com os colonizadores italianos que falavam terra rossa, que em italiano é terra vermelha. E assim foram denominados. Eu falei anteriormente aí, né, cada região o principal tipo de solo. Se você voltar aí na live, tem aí, né, falando que na Amazônica é grande destaque polichiviado, no litoral, no Nordeste, no semiárido é o litossolo, no litoral do Nordeste é o massapê ou massapé, na parte central o laterítico, na porção centro-sul do Brasil, o terra roxa, que é esse solo vermelho. Esse é um geralzão, né? Claro que a gente tem vários tipos de solo misturado em cada uma dessas áreas. Beleza? Beijo no coração de vocês. Vou tomar um medicamento aqui que eu tô caindo aqui, tá? Beijão, qualquer dúvida, mandem aí para mim pelo próprio Instagram que a gente tá para ajudar vocês. Vamos firmes na corrente do Enem, tá? E aí, obviamente, a gente vai dar continuidade a todas essas dúvidas aí em próximos episódios. Beijo no coração e até a próxima.